Sim. Vamos dizer assim, eu me intitulo cristão, eu falo que eu sou um cristão, mas nenhuma obra minha confere com aquilo, com a fé que eu testifico. Exatamente isso, entendeu? Então, vamos lá, para esse assunto aqui ficar bem esclarecido, o que falam muito referente a isso, que as obras nunca será suficiente para salvar alguém, é sobre Lucas 23:43, que é do malfeitor da cruz, né? Porque que obra que teve? A única coisa que ele fez foi aceitar e crer que Jesus realmente era o Filho de Deus, e da voz do próprio Senhor Jesus ele obteve a salvação. Correto. Na verdade, ali tem uma mensagem, para nós, né? Sim. Porque ali é Cristo dizendo, ó, eu vou salvar o pecador, todo pecador. Porque, na verdade, não há justo, nenhum sequer, nenhum. Ninguém pode dizer, eu sou crente, apesar da ideia de santidade, de salvação, sim, que algumas pessoas têm, por ir frequentemente à igreja, por dar coleta, por ajudar o pobre, vai criando na mentalidade dessas pessoas uma ideia bem rebuscada da salvação. Mas a realidade é que nós seremos salvos puramente pela misericórdia de Deus. Sim. Não há nada, é o que eu sempre afirmo e eu provo dentro da Bíblia, não há nada que eu faça, ou que você faça, ou que nós façamos, que vai nos fazer saltar dessa vida para a vida eterna. Amém, Joel? Justamente, Rafa. E Apocalipse 20, 12 e 13, que fala sobre 20, cada um será julgado pelas suas obras. Vê lá, Apocalipse 20, no versículo 12 e 13. São... Lembra que eu falei para você, Apocalipse 12 vai falar do galardão, tá? No 12. Vê aí, é o capítulo 20, verso 12. Capítulo 20, verso 12. Ah, peraí, deixa eu achar aqui. 20, 12. Regresso do peregrino, verso 12. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Aí, beleza. Aí a gente precisa entender um pouquinho de escatologia. Quem são esses mortos? Esse é o juízo final. Quem participa do juízo final? Bom, vamos lá, rapidamente. Eu vou explicar da visão que eu acredito, tá? Tem outras duas explicações, mas como eu não acredito, eu não vou explicar aqui, porque eu acho que você pode encontrar alguém que acredite e aí você terá a oportunidade para fazer outra live. Panorama final. Tessalonicense 4:16. A igreja se encontra com Cristo nos ares. Começa a grande tribulação. 7 semanas de ano, os 7 anos de tribulação de Daniel. A semana tribulacional. Aí termina esse período, esse é o período do selo, da besta, do anticristo, o pau quebra na terra. Termina esse processo, Jesus volta para a terra e começa o milênio. Detalhe, em Tessalonicense 4:16, inclusive é o nosso 11º ponto de doutrina, a igreja comparece ao tribunal de Cristo. Esse tribunal não é de condenação, ele é apenas de recompensa. É aí que vão ser distribuídos os galardões, certo? Sim. Então começa o milênio, 1000 anos, Satanás está preso, depois de 1000 anos, aí começa o juízo final. Esses mortos que fala aqui em Apocalipse 20, são os mortos que não se levantaram na primeira ressurreição, não compareceram ao tribunal de Cristo. São os ímpios. Eles sim são julgados pelas obras. É o que nós acabamos de falar. A igreja não está contida nesses mortos aqui. Os mortos já estão em Cristo. Pode checar na sua Bíblia aí, no verso 4, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 16. A igreja já está com Cristo, já está salva. Esses mortos aqui são os ímpios. Sim. É o que se fala a respeito de pré-tribulacionista ou pós, é isso? É isso aí, é isso aí. Tem até uma pergunta sobre isso depois. A igreja... Não, eu vou explicar os outros dois para não ficar, né? Tá. Entrar no modelo só. Sim. O modelo pré-tribulacional, que é o que eu acredito, inclusive é o que a CCB acredita, a igreja não passa pela grande tribulação na Terra, tá?
Aí tem o mesotribulacional. A igreja viria até o 3º ano, a 3ª semana de Daniel, da tribulação, e aí seria tirada da terra. E o pós-tribulacional, ou seja, a igreja passa todo esse período, mas de qualquer forma, em qualquer um dos 3 cenários, esses mortos aqui não são Israel nem a igreja, são os ímpios. Entendeu? Eles sim vão ter o julgamento pelas suas obras. Exatamente. Entendeu? Aí o que me perguntaram aqui, relacionado a obras, João 14:12. Quando Jesus fala, João, capítulo 14, verso 12, que Jesus fala assim: quem crê em mim verá obras maiores do que essa. São obras de fé, não para salvação, correto? São obras para galardão. Para galardão, entendeu? Não é salvação. Entendeu? Isso porque mesmo. Jesus não está falando da obra salvífica. Ele está apontando para os milagres que a multidão está se impressionando. Ele vai dizer o seguinte: quem crê em mim vai fazer coisa maior que isso. Vocês acham que é muito o cego andar, o cego enxergar, o mudo falar, o paralítico andar? Vocês vão ver coisas maiores do que isso. Quem crê em mim vai fazer. Entendeu? Fechando então esse assunto sobre a salvação pela graça e pelas obras, eu tenho o mesmo foco de pensamento. Eu acho que ninguém é digno para ser salvo por qualquer situação e por qualquer coisa que faça nessa vida. Por mais que você nascer e só beber água e comer legumes, não se dar a nenhum prazer da vida, eu acho que o homem ainda não se torna digno da salvação. Eu entro nesse mesmo pensamento, acredito nisso. Acredito que, sim, as obras da pessoa vai testificar da fé, daquilo que ela tem, né? Então, o Rafa é uma boa pessoa, o Rafa, as obras dele testificam do que ele é, né? Vamos dizer assim, é que nem o irmão Clóvis fala, prega de boca fechada, né? A tua vida mostra na verdade, a ideia é que a ideia que a gente recebe dessa mensagem é a seguinte: você tem uma vida com Cristo. Você tem uma vida com Cristo. Prove sem abrir a boca. Deixa eu ver suas obras. Deixa eu ver se as suas obras falam o que você está falando. Que é mais ou menos o que vai validar a nossa esperança. Entendeu? Porque às vezes, por isso que Jesus vai falar para João no Apocalipse que ficarão de fora os tímidos. Os tímidos, sentido bíblico, é aquela pessoa que não avança para espalhar o evangelho. O vizinho não sabe que ele é crente. O colega de trabalho não sabe que ele nunca descobre. Quando descobrir, vai ficar surpreso, que alguns até, né, dá trabalho, nas festas da firma, inclusive. Então, é espalhar a boa nova sem abrir a boca. É mais ou menos isso que as obras fazem. Entendeu? Que muitas das vezes, é que nem você falou, é uma surpresa para alguém quando reconhece que alguém é um cristão, porque nada do que ele representou mostrou isso nele, né? No dia a dia. E também nós temos exemplos positivos. Aquela pessoa que os colegas não chamam por happy hour porque sabe que é crente. Aquelas pessoas que quando o pau tá torando na casa, vem pedir oração, leva meu nome na igreja, ora para mim. Eu sei que você é crente, me ajuda, tô passando um processo. Tem essa crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente, nem a alma dele sabe que ele é crente. Sim, ele tá sendo luz na vida de alguém por onde ele passa, direto ou indiretamente. Porque assim, você vai dizer, né? Eu não tenho franqueza para anunciar o reino. Tudo bem, porque você tem dificuldade de falar em público, tem dificuldade de conexão, você é tímido no sentido de ficar sob pressão, você retrai, tudo bem. Mas e o seu vizinho, ele sabe que você é crente? Porque se ele chegar, um vizinho do outro lado, tá conversando com ele, fala, não, esse moço aí é crente, rapaz, daí tem um testemunho, nunca vi brigar na rua, nunca deu trabalho nenhum, olha, esse é crente de verdade mesmo. Aí você vê que a pessoa tá dando um bom cheiro, entendeu? Não? Isso. Como nós temos testemunhos, né, Rafa, de pessoas que vendo um casal indo para a igreja se converteu, né, só pelo o que via, né? Exatamente. Maravilha. Então, esse aqui talvez não seja a compreensão que todos querem ouvir, mas eu compreendi, eu entendi realmente e tenho o mesmo modo de pensamento. Então, nós vamos aqui agora, vamos lá. Foi o
Fagundes, por que vários homens de Deus tinham os nomes mudados, trocados nas Sagradas Escrituras, na Bíblia? Bom, sempre é importante saber que, principalmente no hebraico, o nome vai significar alguma coisa, né? O nome geralmente revela o propósito da pessoa. Como nós somos nação gentílica, nós perdemos um pouco disso, né? Embora alguns nomes, o meu, por exemplo, preserva o significado hebraico. Desculpa, gente, perdoa, tá? É de coração. Então, por exemplo, quando você vê Jacó, Deus troca o nome dele para Israel, entendeu? Israel. E a partir desse nome, deposita nele uma promessa que nos alcança. Mas quer ver outro nome importante que foi decisão divina trocar? Josué. Josué se chamava Oséias. E é claro que a gente não vai ter essa percepção que porque tá um nome em português e um nome não tem nada a ver com o outro. Porém, no hebraico, se você lê Oséias para Josué, foi adicionado a letra Iud, ou seja, Deus adicionou uma parte dele no nome de Josué. E aí você vai ler na Midrash, por que Deus fez isso? Porque Deus conhecia o coração dos 10 espias, ia tentar desanimar o povo, ia tentar matar Oséias na missão. Quando Deus coloca uma parte do nome dele no nome de Oséias, Deus confirma Josué e Caleb para sondar a terra e convencer o povo que é possível ganhar a benção. Esse gesto de colocar uma parte de Deus no nome acontece com Abraão também. Abraão também é colocado uma parte do nome de Deus, no caso é o Ram, porque em hebraico o nome de Abraão é Abraham. Esse Ram não tinha antes dele ser trocado o nome. Então, quando Deus coloca uma parte do seu nome, é uma letra do nome de Deus em Abraão, ele também coloca uma promessa, que também nos alcança, as promessas abraâmicas. Entendeu? Entendi. Vamos dizer que essa parte que o encontro de Deus com o homem, com algum propósito na Terra, essa troca de nome é sentido a questão da continuidade da missão dele. Vamos dizer assim, que nem perguntaram aqui agora. A questão de Paulo, a troca de nome de Paulo, tem alguma coisa a ver com a situação de o Senhor Jesus ter encontrado com ele, ou o nome dele foi trocado só por uma parte de o que aconteceu? Perguntaram aí. Paulo não teve o seu nome trocado. Jamais, né? Se você observar, Paulo é o nome hebraico e Saulo é o nome romano, né? Então, o que acontece? Ele mantém o nome Saulo porque ele vai apelando para as cortes, né? Ele não troca o nome, ele tinha dupla cidadania e ele exerce essa dupla cidadania até o final. Não há troca de nome em Saulo. Ele não deixou de ser Saulo porque ele foi convertido. Ele tem dupla cidadania. Então, os romanos chamavam ele de Saulo. É isso? Chamava ele de Paulo. De Paulo. É porque assim, Paulo, apesar de pouca gente saber, Saulo, em hebraico, é Saul. É o mesmo de Saul, primeiro rei de Israel. Tá? É Saul que fala. Saulo é o nome traduzido, né? Sim. Então, o primeiro nome dele é Saul, que é o nome farisaico dele, é o nome que ele tem no Sinédrio, é o nome que ele tem como doutor da lei, tá bom? E Paulo é o nome romano. Entendi. Então, para quem perguntou aí, Paulo não teve troca de nome. Paulo tinha dupla cidadania. É isso? Correto. Acho que eu inverti no começo, mas deu para entender. Saul é o nome hebraico e Paulus é o nome romano, tá bom? Ah, tá. Paulo é o nome romano. Entendeu? Que muitas das vezes, voltando lá, que não é o caso de Paulo, a que nem você falou aí, né? Você falou o caso de Oséias, que foi trocado o nome,
né? Então, teve uma parte também, que agora que eu lembrei, que Deus trocou também o nome de uma mulher, não teve nas Escrituras? Quem seria? Se eu não me engano, Amarga era tua. Eu não lembro Mara. Agora o trecho que alguém falou aqui. Mara. Foi Mara, não foi? Não, é uma fonte essa daí. Ela tornou doce. Mas é uma fonte. Ah, tá. Não lembro de uma mulher, não. Teve mais pessoas que teve o nome trocado na Bíblia. Por exemplo, Moisés é um nome egípcio, né? Não é o nome hebraico dele. Ele tem até 7 nomes em hebraico. Eu não vou lembrar aqui o todo deles, mas em hebraico, em egípcio, o nome dele é Moisés. E José foi trocado também o seu nome no cativeiro egípcio. Ele foi chamado Zafenat Paneah. Que no caso esse nome é egípcio. Esse nome é egípcio, Zafenat Paneah, é egípcio. Foi no caso de Daniel, de Beltesazar? Beltesazar, é babilônico. Babilônia. Maravilha. Então, tudo que teve essa alteração, que foi trocado o nome, foi por um propósito espiritual aí da parte de Deus. Não tem nada de outra situação. Vamos lá. Aqui foi do Guilherme. Tá falando o povo lembrou. Noemi, é verdade, gente. Nossa, esqueci de Noemi. É Noemi que você tá falando. Isso. Ela pede, mas aí não é. Aí é top, porque eu falei a fonte, eu acertei. Vocês têm que me dar meia questão. Porque ela pede para ser chamado o nome da fonte, que era amarga e foi transformada em doce. Ela pede para voltar ao processo, para ela ser chamada de Mara de amarga, entendeu? Noemi foi quando ela aconteceu que ela perdeu os filhos, o marido, é isso? Quando ela volta para Israel. Maravilha, então é isso. Noemi ficou como? Mara. Mara. Então vamos lá, o Guilherme perguntou aqui, Rafa, as 7 cartas às igrejas em Apocalipse são os períodos das igrejas cristãs? Está querendo dizer assim, essas cartas são os períodos da igreja cristã? Estaria nós vivendo a última carta? Não. Ali são 7 igrejas literais. As 7 estrelas da Ásia, as 7 colunas da Ásia. Cada igreja tinha um problema específico. Então, a mensagem parabeniza o que eles estão fazendo de certo e corrige e dá instruções para correção daquilo que estão fazendo de errado. O tempo das igrejas é um assunto que está mais para frente em Apocalipse, que aí entra ou a tribulação, primeiro selo, segundo selo, primeiro cavalo amarelo, cavalo preto, as tochas, a besta, o anticristo, falso mestre, etc. Isso são os tempos da Bíblia, e aí sim dá para a gente construir uma linha da onde a gente está. A gente ainda está no princípio de dores, tá? A gente ainda não entrou nos selos, no cavalo, e nem nada disso. Significando o quê? Vamos dizer o que ele quis dizer assim no texto. É que se aquelas cartas foram feitas para aquelas igrejas da época, ou elas são para as igrejas atuais? Então, tudo na Bíblia foi escrito para o povo que leu primeiro a mensagem. Então a gente tem que ter essa preocupação e esse discernimento, né? O Apocalipse, ele é escrito no final do primeiro século, 95, 96, para a igreja que estava entrando no segundo século. Então a igreja vivia ou tinha vivido 20 anos mais cedo, 25 anos mais cedo, um período de intensas perseguições. Então a figura persecutória da besta, os falsos ensinos estavam florescendo ali. Então, tem uma aplicação imediata. Porém, a palavra ela é inspirada no sentido de ser perpétua. A Bíblia é a palavra de Deus, apesar da gente ter mudado a redação do primeiro ponto. O fato é que a Bíblia é a palavra de Deus e ela vai ser perpétua. O que isso significa? Significa que, se você lê a Bíblia hoje, ela vai ter resposta para os seus dilemas atuais.
ela vai responder às suas necessidades, os seus anseios de hoje, de agora, mesmo sendo escrita 1.600 anos atrás, entendeu? Compreendido. Ela serviu para o primeiro leitor, mas a narrativa bíblica, ela dá continuidade a toda a eternidade, até a volta do Senhor Jesus, ela serve. O que nós buscar ali, ela está servindo para nós. Perfeito, exatamente. Vamos lá. Silva Gabriel perguntou, que eu já ouvi muito isso aí. Nós vamos se conhecer, reconhecer no céu? Bom, sim, e eu provo dentro da Bíblia. Primeiro, vamos lá. Mateus 8, Jesus fala o seguinte: nós vamos participar de um banquete na glória com Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós não só iremos nos reconhecer, como nós vamos reconhecer pessoas que nós nunca conhecemos, por uma faculdade sobrenatural. Segunda evidência, na transfiguração, Moisés e Elias se reconheceram e reconheceram Cristo. E os discípulos que estavam vendo aquela visão reconheceram os três. Terceira evidência, no episódio do rico e do Lázaro, o rico reconhece Lázaro e também lembra que ele tinha irmãos na terra. Então, esse é um fato. Há alguns anos atrás, eu liguei para um ancião que hoje ele era aí de Minas, né? Ele está aqui no Brás agora, ele é um dos presidentes, e para explicar para mim melhor essa questão, ele disse o seguinte: Rafa, nós vamos nos reconhecer, porém nós não vamos lembrar de nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma angústia, porque está escrito em Apocalipse que lá não há pranto nem há dor. Então, tudo que se diz respeito a sofrimento meio que será apagado da nossa memória. E eu não vou sentir, por exemplo, a minha esposa se salvou, mas eu não me salvei. Ela não vai ficar triste porque ela não vai perceber a minha ausência. Se eu estiver lá, ela vai lembrar de mim, mas não como esposo. Deu para entender como que vai ser? Entendi, Rafa. É uma situação muito comentada, falada, né, a respeito disso, que eu também conversei com vários irmãos. O conceito que eu ouvi muito é que nós teremos um reconhecimento, mas não igual o humano. É algo totalmente diferente. Por quê? Porque eu vi muitas, dentro das próprias escrituras tem. Se eu não me engano, foi o próprio Cristo que foi indagado a respeito de alguém que morreu e a mulher dele casou com o irmão dele. Aí ele pergunta: Senhor, e lá no céu, ela vai ser mulher de quem? Né? Tipo, querendo dizer, aí acho que Jesus tem uma frase que diz para ele que lá ninguém se dá o casamento, tipo, mostrando que o sentimento lá não tem uma atmosfera dessa nossa humana, né? Porque senão você imagina a colisão que teria, né? Vamos dizer, acontece de uma pessoa ter o filho assassinado, ela sabe quem assassinou, essa pessoa antes de falecer acaba obedecendo a Deus, se arrependendo dos pecados, se salva. E se o sentimento humano entrasse lá dentro, desse tipo de reconhecimento, não teria lógica, né? Então, acho que terá sim o conhecimento, mas não com esse sentimento humano. O Rafa é aquele que morava lá em Campinas, fazia isso. Não, acho que vai ter um outro reconhecimento. É algo que nós, como humanos, não sabemos explicar aqui, nessa situação material física, né? Eu acredito. Provavelmente, é isso aí. Então vamos lá. Aí, Rafa, para nós falar um pouco das coisas de Deus aí, que já se vai para 25 anos que eu conheço esse anjo aí, ele e a família dele, já vimos muita coisa aí na obra de Deus. Aqui, me estão falando aqui a respeito, o Vinícius perguntou a respeito dos dons de Deus. E está em Romano 3,6. Aqui, ó. Falando sobre o dom. Talento e dom. Qual que é a diferença de talento e dom?
tentar explicar, embora a Bíblia não se preste a esse processo. Vou desligar essa luz aqui que não tá boa não, agora ficou bom. Vou tentar explicar com as minhas palavras. Dom é sempre para edificação da igreja. Dom é para edificação da igreja. Talento é característica nata da pessoa para se destacar na música, nas artes, no futebol, na pintura, na poesia. Isso é talento. Sabe quando a pessoa fala assim, não, vou dar um exemplo, né? O Neymar joga muito futebol, ele tem talento, né? Ele tem um talento. O talento não necessariamente pode edificar a igreja. Você quer um exemplo de talento que edifica a igreja? O canto. Quando a pessoa notadamente canta bem, canta demais e no culto se destaca. Na música, né? Quando a pessoa toca muito bem, toca em orquestra até, e ela serve a Deus com seu instrumento na igreja. Esses são 2 exemplos de talento edificando a igreja. Dom é outro. Sim, outra caso, então, né? Sim, então, no caso, o talento é uma habilidade que se desenvolve, vamos dizer assim. Ou se desenvolve, ou é uma genética, algo que a pessoa né? Vamos dizer assim, é apto, né? Que nem aquelas pessoas que pegam o Bona, passa sem lição de uma vez, né? A primeira vez que pega, é um talento. E o dom espiritual é algo para edificação da igreja, é o resultado do poder do Espírito Santo, algo que edifica a igreja. Correto. Tá. Esses 9 dons que fala na palavra, sabedoria, conhecimento, discernimento, fé, cura, operação de milagres, profecias, variedades de línguas e interpretação de línguas. Você acha que é só esses 9 dons ou existe bem mais que isso? Mano, agora você me pegou, hein? Hoje, como que eu vou responder isso sem o povo me xingar, assim? Bom, vou dizer, olha, eu acho o seguinte, só esses 9 dá para fazer um estrago gigantesco. É como assim, vou dizer, é como se eu falasse assim, Valério, tem a bomba atômica, é forte, você viu o que ela fez em Hiroshima e Nagasaki. Sim. E tem a bomba de hidrogênio, que é, sei lá quantas vezes, vou olhar aqui quantas vezes ela é maior do que a atômica. Quantas vezes a bomba de hidrogênio é mais forte que a atômica? 100 vezes, mano. Não. 700 vezes. A bomba de hidrogênio é 700 vezes mais potente que a atômica. Aí eu falo para você, eu vou te dar 9 delas para você colocar na sua casa. Você tem muito ou pouco poder? Demais, entende o que eu tô falando? Entende? Às vezes, mas eu respeito quem pensa diferente. Eu já vi, inclusive, pregações do irmão falar assim, irmandade, receba o dom do amor. Não existe dom do amor. Amor é mandamento. Ou receba o dom da música. Irmão, não existe dom da música. Entendeu? Não, é assim, ó. Porque assim, ó, tudo que a gente examinar, a gente tem que encontrar aqui dentro, irmão. Melhor. Aqui dentro. Aqui é fusão. Se não está escrito, é mistério. Aí, mistério é experiência. Eu não entro na discussão. Por exemplo, uma pessoa chegar em mim e falar assim, Rafa, mas eu fui levado ao 3º céu e lá eu entrei na sala dos dons e tinha milhares de dons. Irmão, eu creio. Eu não vou desacreditar do relato. Eu não vou desacreditar. O mistério, ele sempre existiu e vai continuar existindo, mas desde que ele não confronte com as escrituras. Exato, mano. Porque assim, ó, você quer ver uma coisa? Todos os outros... você quer ver uma coisa? O dom de operação de maravilhas, ele pode ser qualquer coisa, irmão. O que é o dom de maravilhas e milagres? Tudo que maravilhar você, tudo que for um milagre aos teus olhos, pode ser enquadrado dentro desse dom. E as possibilidades desse dom são infinitas. Todos os dons,
todos os dons, os 9 dons, eles podem ser combinados. Então, por exemplo, a pessoa pode ter a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, ou só elas juntas, separadas. E o efeito delas juntas é diferente. Cura. Você vê, cura de quê, irmão? Cura da AIDS, do câncer, do ebola, do Alzheimer, do Parkinson. Entende como os dons são infinitos em si mesmo? Entendi. Ó, só pouco que você falou aí. Se cada dom desse, eu coloco 9, que você disse aí, vamos dizer, de 10 ou de 9, já multiplica. Então vamos dizer que dentro desses 9 tenha mais 100. Porque que nem você falou, a sabedoria tem diversos campos para a sabedoria. Os milagres têm diversos campos milagres, né? E vamos dizer assim, a variedade de línguas, tem línguas que nós conhecemos, que nós não conhecemos, que já foi extinta. Não, né? A interpretação, a cura, entendeu? Deixa eu dar uma explicação da ramificação. Você falou um negócio aí importante, volta aí, volta. Línguas, vamos parar nesse dom de língua. O nome desse dom é variedade de língua. Ele é dividido em duas partes. Grossolalia e xenogrósia. Esses dois. Grossolalia e xenogrósia. Grossolalia. O que é grossolalia? Falar línguas que não são faladas na terra. Pode ou não ser a dos anjos, tá? Xenogrósia. Xeno é estrangeiro. Xenogrósia. Em 2 de Atos, foi xenogrósia. Por que foi xenogrósia? Porque as pessoas se reconheciam que eles estavam falando o idioma deles. Então, a língua que eles falavam era falada na terra daquelas pessoas que estavam ali para a adoração em Jerusalém. E o dom de línguas, assim, é diferente. Hoje, por exemplo, é mais raro o xenogrósia do que o grossolalia. O xenogrósia por exemplo, você ser selado em russo. Aí você fala em linguagem perto do russo, ele vai entender. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas durante a pandemia teve uns irmãos da África no Brás, no culto do Brás. E aí um deles, ele era selado em português. Ele falava nosso idioma na linguagem, entendeu? E dava para entender. Coisa linda. E o irmão Clinton é um ancião muito abençoado dos Estados Unidos. Todo mundo conhece ele aqui, ele é top, sensacional, ele vem sempre pro Brasil, e ele foi selado em português. Ele não falava português, ele dormiu, Deus selou ele dormindo, ele levantou falando em línguas em português. E ele fala português só porque o Espírito Santo deu a ele a faculdade de falar português. Então essa é a diferença. Então só aí, só o dom de línguas, ele é dividido em 2 categorias. E quantas línguas se falam na Terra? Vou pesquisar essa informação para você também, para você ficar com a informação completa. Quantas línguas se falam na Terra atualmente? Na Terra, 7.000 idiomas, mano. 7.000 idiomas. Então você vê, né? Por isso que são variedades, né? Variedades. Infinito, irmão. Os 9 são infinitos. Por isso que o dom, né, é algo espiritual e não se enquadra, vamos dizer assim, nas nossas balanças, né? É algo que nós não podemos, é finito, vamos dizer assim, que nem o Gabriel, estava aí o Gabriel de Anaúba, paz Deus, Gabriel, sua glória. O Gabriel queria que falasse um pouco mais de galardão, Rafa, que as pessoas, eu percebi que continuaram perguntando depois que você respondeu, que eles querem saber se o galardão vai diferenciar o que a pessoa vai receber na salvação. Vamos na Bíblia? Apocalipse 22, verso 12. Eis, a minha Bíblia, ela é uma NAA, tá? Ó, aqui dá para ver, ó, NAA, Nova Almeida Atualizada. Apocalipse o quê, Rafa? 22? Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar segundo cada um as suas obras. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade pelos portões. Então, vamos lá. Galardão
a palavra galardão significa recompensa. É por isso que a todo instante Jesus desafiava os discípulos a se lançar na missão do Evangelho, saírem de 2 a 2 nas cidades, anunciando o reino, não tendo a sua vida por preciosa, não esperando recompensa, não esperando nada da parte dos homens. Ele encoraja os seus discípulos a empreenderem verdadeiramente o Evangelho. Paulo vai fazer isso de forma excelente. Paulo é quem vai espalhar a mensagem entre os gentios e trazer o significado de uma vida de propósito, sabe? Apanhou, foi preso, bateram nele, machucaram ele, desprezaram ele, não aceitaram por causa do seu passado, e ele nunca desanimou. Ele foi até a morte, ele foi até as últimas consequências anunciando o reino. Eu te faço uma pergunta. Faz sentido, do ponto de vista da justiça, uma pessoa igual Paulo receber o mesmo galardão que eu, um Zé Ruela? Eu tenho alguns filhos no Evangelho, para mais de 200, mas eu não chego nem aos pés de Paulo. Faz sentido não receber o mesmo galardão? O que você acha? Eu como não sou egocêntrico nessa parte aí, eu acho que não. Eu não me coloco assim nessa... Não tem como comparar, né? Tudo bem que a gente lanhada, mas não tem como comparar, né, Rafa? Vou melhorar a pergunta para você responder. Nós já tivemos prisão, mas não chegamos a ser apoiados pelos soldados de Roma, não. Não, tudo bem, vou te dar uma outra alternativa. Você, sua vida, desde o começo que nós nos conhecemos, que você atendeu às reuniões de evangelização, ganhou muitas almas para Jesus, lá no Caraminguá, você se esforçou durante quase 10 anos, arrancando toco. Você acha justo você receber o mesmo galardão de uma pessoa que só vai na igreja, não faz nada pelo reino, nunca anunciou o reino, não Jesus, nunca se esforçou para ela, sempre Jesus foi a segunda prioridade? Faz sentido você receber o mesmo galardão que ela, deixando a sua família, deixando o seu tempo, deixando seus amigos, anunciando o reino, sendo incompreendido, sofrendo, estabelecendo obras, né? Hoje é uma igreja lá. Então, você vê que a justiça de Deus, ela é perfeita. Por que isso acontece? Porque ambos vão receber a vida eterna. Se ela for fiel, igual a você, e ser salva, não vai importar as obras da salvação, mas há uma recompensa. Entendeu, meu irmão? Há uma recompensa. E ela é segundo a obra de cada um. O meu galardão não vai ser igual ao seu. Não tem como. Mesmo se a gente fizer coisas parecidas, a gente não vai ter o mesmo galardão. Rafa, aqui está o seu galardão. Irmão, pode ser um live pass na eternidade, entendeu? Não sei o que vai ser. Não faço ideia. Se eu falasse para você, Valério, o galardão é tal coisa, eu vou estar mentindo, porque a Bíblia não fala o que vai ser, entendeu? Sim. É o que perguntaram aí. Não tem essa resposta. Vai ter que ficar fiel para saber. Vai ser uma coisa top. O mundo de Deus vai ser top, eu tenho certeza. Tem algumas pessoas que assim, não entendem as palavras do meio religioso, né? E o explicado disso aí é colocar 10 funcionários numa empresa, estabelecer uma meta de venda, e sobre aquela meta de venda vai ter um prêmio no final do mês. Todos vão ganhar o mesmo salário, mas aquele que tiver a meta batida vai ter um prêmio a mais. Eu acredito assim, então. Não é isso? Perfeita explicação. Sempre vai ter um vendedor top. E o que não vai ganhar nada. Tem gente que vai salvar sem galardão. Já salvou, inclusive. Teve gente que foi salva sem galardão. O Adão da Cruz não fez obra. Ele passou a vida inteira roubando, mas ele foi salvo. 0 galardão. Você já vai ter mais galardão que ele. Dá um glória. Sim, glória a Deus. Ô, Rafa, agora outra coisa. Gabriel, agora para terminar de responder, você vai visitar o Rafa lá em Campinas e vem atender um culto para mim aqui em Belo Horizonte, aí nós terminamos de explicar essa parte aí, Gabriel, do galardão. Aí seu galardão vai aumentar. O Gabriel não vai lembrar de mim, não vai lembrar de mim, óbvio, eu nem tenho essa expectativa que ele lembre, mas durante as pandemias da vida, eu participei de muitas lives, e aí quando eu entrava, ele fazia um hino com a parte do meu nome, foi top. Gabriel, você é anjo de verdade. Perguntaram aí, Rafa, qual o significado do seu nome?
Eu sou, né? Eu sou aquele que cura, segundo a Bíblia. Agora você vê que engraçado, né? O meu nome só aparece nos dicionários que era um dos trabalhadores de Pilatos. Só que o meu nome, a tradução dele, o seu é aquele que cura. O meu é cheio de saúde. Top. Eu vou contar, ainda nessa noite, eu vou contar a história do meu nome. Tem uma pergunta aí que revela. Conta então, conta pra nós já. Faz a pergunta aí, vai fazendo as perguntas que ela vai chegar aí. Tem certeza. E você acredita que eu acho que eu me perdi? Você vai achar aí agora, das que eu te mandei. A dos anjos. Isso, justamente, eu não a marquei aqui, você acredita? A respeito do arcanjo, né, que perguntou? Manda bala, então. Vamos entrar nesse assunto aí que ficou bom. Bom, uma pergunta assim. Quem são os anjos, arcanjos, né? A corte celeste, ela está a serviço de Deus, né? A Bíblia não fala exatamente sobre as características desses seres celestes. 9 categorias angélicas, eu nunca lembro todas, né? Mas eu vou tentar lembrar. Anjo, arcanjo, querubim, serafim, trono, potência, principado, potestade, virtude. Lembrei, hoje eu lembrei. E os anjos, eles carregam uma mensagem. Então, por exemplo, o anjo das boas novas, na fileira, na testa dessa fileira, está Gabriel. É ele quem anuncia as boas novas. Ele visita Maria, ele visita Isabel, ele visita Daniel, inclusive, né? E Miguel é o segundo anjo que é mencionado. Miguel é mencionado 5 vezes na Bíblia, 3 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Miguel é o anjo da guerra, ele está na testa da fileira da guerra. Quando tem um combate celeste, quem vem para resolver é Miguel. Se ele tiver com a ordem, ele já resolve na hora. Se não tiver, ele pede e resolve. Por que se não tiver? Porque é o seguinte, uma ocorrência, 2 ocorrências de Miguel no Novo Testamento, a primeira está em Judas, ele brigando acerca do corpo de Moisés. Só que ali ele não tem ordem. Esse encontro não tem data, mas provavelmente ocorreu no Velho Testamento e é narrado no Novo Testamento. Não tem data. Aí o que vai acontecer? No Novo Testamento, Apocalipse 21 ou 20, não sei, que fala da terça parte, Miguel já tem a ordem. E aí ele lança para fora Satanás e a terça parte dos anjos. Então, e o detalhe, né? Eu falei do meu nome. Na construção do cânone bíblico, alguns livros que tinham na Septuaginta ficaram de fora da versão protestante. No caso de Eclesiástico, Baruque, Tobias, Macabeus, Judite. Tá faltando um. Enoque? Não. Não, tá faltando um, são 6. Bom, enfim, um desses livros contém o nome do terceiro anjo, que no caso é Rafael. O meu nome podia ter deixado esse, pelo menos esse, né? Podia ter dado uma moral que ele mente no livro de Tobias. Não sei o que deu na cabeça do Rafa. Ele conta uma mentira no livro de Tobias, aí na reforma o cara cortou o barato dele. Não, na reforma não, na construção do cânone. Porque, na verdade, Tobias pergunta para ele se ele era anjo. Ele fala que não, que ele era trabalhador normal. Ele quis meter uma perna em Tobias. Aí os caras do cânone caçaram o mandato dele. Mas ele é o anjo que cura, né? Aquele que cura. Rafael. Rafa é cura, é o anjo. Tá? Todo El, então, é de anjo. Todo El é de anjo. Não, Rafa é aquele que cura. Tem que orar aí que o Rafa tá com o dom da cura aí, ó. Por onde passa o Senhor te usar dele grandemente. Amém. Então, aqui, deixa eu ver. O que é mais que perguntaram aqui? Vamos lá. Vamos lá agora para algumas coisas fora aqui para englobar tudo isso aí. Ô, Rafa, a respeito da salvação, nós temos o total conhecimento que nenhum de nós
somos autossuficientes para poder alcançar a salvação pelaquilo que fazemos. Isso nos faz, vamos dizer, para aquelas pessoas que reconhecem o Deus que servem, nos faz, vamos dizer, se humilhar mais aos pés dele e engrandecer mais ele por isso. Agora, a forma que está sendo passado isso nos dias atuais, lembrando do que nós vivemos há 25, 30 anos atrás, a respeito do que era uma pessoa se consagrar, se preparar, se santificar para entrar no movimento de oração, para entrar num culto e ficar na comunhão e ver Deus tomar a igreja antes que o Deus seja louvado, e sentir aquelas coisas que está ficando escasso, buscar um movimento de oração para ver um movimento de Deus, algo bonito. A forma que hoje está se pegando a parte a respeito disso, por ter um pouco de pessoas que fogem ao contexto de buscar as coisas de Deus com afinco, isso não está sendo um agravante da forma que estão falando o contexto, mas não estão explicando, como você explicou aí, a respeito de que as obras não salvam, mas as obras testificam a nossa fé. E a gente colocar só assim, a chegar aqui, estava 200 e poucas pessoas ao vivo aqui, fora as que já entraram, já entrou mais de 900 pessoas. E a gente chegar e falar para elas assim, olha, nada que você faça te dará condição de salvação. Sem explicar para ela o que nós explicamos tudo aí. Não está caindo no ouvido dos jovens hoje e achando que a libertinagem e que eles podem viver tudo que o mundo vive, porque Cristo já nos deu a condição de salvação pelo aquilo que ele fez por nós. Por as pessoas hoje estar preocupado em falar algo que talvez foram oprimidos tanto tempo e estão acabando não conseguindo explicar a continuação disso, e estamos criando pessoas que hoje olham para você e falam assim, eu não vou fazer nada, não precisa congregar, não precisa buscar Deus, não precisa buscar uma revelação, porque nós estamos salvos. Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos abrir em Pedro, 1 Pedro. Pedro. Essa Bíblia é ruim para achar, mas eu vou achar. 1 Pedro, capítulo 1 mesmo, tá? Se você achou, me espera. Segura aí que eu já estou achando. 1 Pedro. 1 Pedro, do verso 13 em diante, eu vou ler, tá bom? Responde a sua pergunta na íntegra. Por isso, do 13 em diante. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque escrito está, sejam santos, porque eu sou santo. Muito bem explicado. 1 Pedro, a partir do verso 13. Isso. Isso aqui já diz tudo. A continuidade da nossa fé, ela tem que ser, né, luz do mundo e sal da terra. Né? O deixar de buscar, o deixar de ter os padrões, não vai significar que você será perfeito ou justo, mas vai mostrar que a tua fé está te transformando. Né? Exatamente. Maravilha. Muito bom. Agora,